Fala pessoal. Brincadeira. Galera, sejam bem-vindos a mais um podcast do 3 em 1, tá? Onde 3 amigos se juntam com um único objetivo: trazer pessoas que são usadas por Deus de uma forma sobrenatural, para que eles contem essas histórias e vocês então possam assistir e desfrutar disso com a gente. 8º episódio, hein? 8º episódio. Cão, fala um pouco pra você como é que tá sendo essa sua experiência. Olha, uma experiência assim que não tem como explicar. Espero que esteja sendo muito boa pra vocês também, como tem sido pra gente, edificando desejo, muito. Sim. E sendo bênção realmente aí. Exato. Perfeito. Pessoal, nunca vale a pena sempre ressaltar. Nosso objetivo aqui é uma roda de amigos, tá? Você não vai encontrar nenhum especialista aqui em física, em ciência ou em teologia. Nosso objetivo aqui é exatamente a gente bater um papo de amigos de forma descontraída. Não estamos levantando nenhuma bandeira de nenhuma igreja, nenhuma teologia, mas exatamente para que vocês possam aprender e desfrutar com o que Deus faz através dessas vidas. Perfeito. Sem mais enrolações, hoje estamos aqui com ele, Roberto Covolan, professor físico, mestre, pós-doc, tem faculdades como Harvard, passou na Rockefeller. Ex-professor da Unicamp. Ex-professor da Unicamp. Assim, se fala de física, se bota assim, física. Primeiro nome que aparece, Roberto Covolan. A gente fez o teste. Não, o que a gente botou? Fé e ciência. Fé e ciência. Se não é o primeiro ou o segundo link, já aparece ele. Exato. E não mais, agora vem o principal da ABC2, que é a Associação Brasileira dos Cristãos na Ciência. Ele é o vice-presidente e o presidente da academia da ABC2. Então, assim, se a gente quer falar de fé e ciência, de apologética... Não tem outro convidado. É ele. E, mais uma vez, Roberto, muito obrigado por estar aqui com a gente. Gratidão. Palminhas, editor. A gente vai ter essa palminha ainda. Ele sempre fala isso, mas eu nunca coloco. Pode colocar. Complica a semana, né? Amigos, sou eu que agradeço, fico muito feliz aí com a oportunidade que vocês estão me dando aí de poder falar para a audiência de vocês. Perfeito. E já disse para vocês, eu fiquei muito contente aí, aproveito aqui para publicamente parabenizar vocês por esse trabalho aí fantástico. Vocês de fato, com o trabalho de vocês, honram ao Senhor e estamos aqui para isso. Perfeito. Roberto, acho que a gente já sabe que a gente tem muita perguntas boas e perguntas não tão boas. Mas se apresenta um pouquinho para a galera, para quem é você, todos os seus estudos, o que você hoje faz, para ficar um pouquinho mais, a gente falar um pouco disso. Bom, em primeiro lugar, deixa eu falar da família, pessoal lá de casa, né? Eu sou casado com a Elaine e a família toda me adotou. A Melina, que é casada com o Bruno, o Renan, casado com a Tuane, agora nós temos lá a nossa netinha, a Juju, filha do Renan e da Tuane, e o Vitor, né, que é amigo de vocês. Né? Beijo para essa família maravilhosa. Beijo aí, ó. Lindo. Renan. Joia. Então, cara, a minha trajetória, digamos, acadêmica, ela foi muito surpreendente para mim mesmo, sabe? Aliás, tem muitas coisas assim, surpreendentes que foram acontecendo aí ao longo da vida, que já se contam em várias décadas, né? Porque, assim, o meu interesse por essa área de ciências, física em especial, não foi uma coisa que aconteceu de uma maneira que eu pudesse esperar. Ao contrário, até a adolescência, eu era um aluno, assim, acho que medíocre é uma palavra que define bem. Ô, louco! Sim, então, você que é um aluno medíocre. Você tem esperança. Aos medíocres aí. Aos medíocres. Não, é verdade, assim, até a adolescência, sabe? E o que mudou essa história foi que um dia eu entrei na biblioteca da escola e tive um interesse lá por alguns livros que tratavam justamente desses assuntos, entendeu? De física atômica, física nuclear e as coisas do universo e tal e tal. E comecei a ler, sabe? Então, olha,
eu não estou aqui para falar contra a educação, obviamente, né? Mas eu devo dizer a vocês que o meu interesse nasceu meio que a despeito da educação, porque eu comecei, assim, os livros que eu fui lendo, é que de repente eu comecei assim, aquilo que a gente estava conversando um pouquinho, antes de começar aqui, não é? Essa coisa fascinante que é o fato do universo ser inteligível. Essa questão foi a questão que me pegou lá quando eu tinha 14 anos de idade. Olha só. Entendeu? E isso, assim, descobrir isso foi uma coisa, assim, para mim, impressionante e foi fascinante. E isso, assim, capturou de uma maneira tão grande, assim, a minha atenção, meu interesse e tal, que, de repente, eu comecei a me tornar um bom estudante. Não porque eu queria ser estudante bom e tal. De repente, assim, o interesse na coisa em si fez com que eu me aplicasse, com que eu estudasse. Na verdade, as coisas, então, de física, química e matemática, eu já passei a estudar na frente do que aparecia, de que era dado, pelo interesse que eu tinha. Quando o professor falava e tal, já tinha lido, já tinha, entendeu? Lidado com aquelas coisas, então virou uma coisa. Mas eu fiz isso... Não porque eu queria ser, entendeu, o primeiro da classe, nem nada disso, sim. Mas assim, pelo fascínio... Interesse, né? Que o universo, enfim, essas coisas... O fato de que o universo não fosse um caos, entendeu? De que por trás de tudo que acontece existisse uma causa e de que existissem leis que governam tudo que a gente observa e tal, isso para mim foi uma coisa assim, objeto de um espanto, sabe? E de fascínio, como eu disse. E cara, isso então nunca mais me abandonou, entendeu? Então o meu interesse pela física nasceu disso. Não é? Entendi. Aí, enfim, a Unicamp estava começando, não é, naqueles anos. Você era de Campinas mesmo, então? Não, eu sou de Santa Bárbara. Minha família toda é dali. E, na verdade, assim, eu nem sabia naquela altura que a Unicamp existia. Na verdade, ela não existia. Ela existia na cidade, lá no Colégio Culto à Ciência. Ela existia, assim, oficialmente e estava começando a construção dela. Mas aí eu vim saber, então, quando eu cheguei na idade própria de fazer vestibular e tal, já existia. Então, alguns prédios, Instituto de Física e tal. Foi lá que eu vou. E foi para lá que eu fui, entendeu? E, gente, isso foi uma coisa fantástica, porque, assim, a maneira como essa universidade começou, sendo, desde o começo, uma universidade de ponta, que recebia muito investimento, e o Instituto de Física, eles trouxeram, assim, grupos renomados do exterior e daqui do Brasil também. Então, assim, de cara, já virou um Instituto de Física de ponta, entendeu? Então, você tinha pessoas, assim, extremamente importantes no campo da física, inclusive internacional, ali, entendeu? Legal. E você fez física mesmo? Fiz física mesmo. Fiz o bacharelado em física, e, enfim, e depois segui a carreira toda. Assim, a busca, digamos, por títulos, na verdade, nunca aconteceu. Quer dizer, eu nunca quis fazer um bacharelado. Na verdade é o seguinte, eu queria estudar física, então o que eu faço? Faço um curso de bacharelado. Depois, eu queria continuar na pesquisa. O que eu tenho que fazer? Um mestrado. Entendi. Eu tenho que continuar na pesquisa. O que eu faço? Um doutorado, o objetivo entendeu? Era ficar naquele meio. Era continuar estudando, entendeu? É isso que eu falava. Você quis fazer física, falou assim, pô, vou ser cientista, eu quero ser ou simplesmente eu quero cada vez mais entender. É isso, entendeu? A busca pelo conhecimento. Não é? Então, e o resto virou meio que consequência vira consequência, vira assim a necessidade que você tem para poder fazer isso, digamos, profissionalmente e tal. Legal. Então você segue ali, não é? E eu tive, digamos, essa felicidade de estar num lugar bastante bom, um lugar importante, né? Uhum. Agora, tem uma coisa que me ocorre, esse falar de contar algumas histórias, né? Que a gente gosta. Contar a história, né? Tem uma história, assim, muito curiosa, que, assim, isso às vezes eu me lembro disso e uso isso para minha reflexão para outros setores da minha vida, né? É que é o seguinte,
como vocês podem imaginar, um curso de física não é um curso fácil. Sim. Entendeu? Imagino. Não é um curso fácil. Então é um curso extremamente exigente. Os 3 administradores. Puxado. Não, eu posso imaginar, todos são. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, olha só que coisa curiosa, né? Lá no Unicamp tem os cursos básicos. Sim, e quando você passa os cursos básicos e vai por curso profissional, para a parte 3º, 4º ano, que é a parte profissional, você vai lá para umas salas de aula específicas que continuam sendo, eu acho que até hoje, as salas de aula da 3º, 4º ano e tal. Então, são aquelas salas lá. Não é? Tá. Bom, então, quando eu fui lá para a parte profissional, 3º, 4º ano, e aí o segmento disso era ir para pós-graduação, e aí às vezes eu parava e ficava pensando, às vezes assim no meio da aula, divagava um pouco, olhava lá para fora, ficava olhando as árvores assim, pensando, e falava o seguinte, gente, era muito difícil ser aceito na pós-graduação. Era muito difícil, assim, um nível exigido era um nível extremamente alto, e eu olhava para aquilo e falava, bom, enfim, sou um estudante médio aqui, não vou dizer medíocre, mas... Foi melhorando. Mas, entendeu, assim, percebia que não era difícil, que não era fácil, que seria uma coisa extremamente complicada. Beleza, não vou alongar a história. Corta a história, pula uns anos para frente. Passado esses anos, bom, já fiz pós-graduação, já fiz mestrado, doutorado, já fui para fora, voltei. Aí, sou professor agora, no Instituto de Física da Unicamp. E, de repente, estou eu lá, dando aula naquelas mesmas salas onde eu havia sido estudante e que eu julgava que não teria condições de nem ser aceito na pós-graduação. E às vezes acontecia, isso geralmente acontecia quando eu estava dando prova para os alunos, porque aí você está lá na sala de aula, olhava para fora, os alunos estão lá, cabeça baixa, tentando fazer a prova e tal, e aí eu ficava olhando, pensando na vida, né, dos estudantes também ali, pensando assim, nossa, quantas vezes, né, eu não estive aí na posição deles e tal, fazendo essas provas e tal, e aí me vinha essa lembrança. Falava, gente, olha que coisa impressionante. Eu achava que não ia ter condições nem de fazer pós-graduação. E hoje eu sou professor aqui. E fui professor de graduação. E fui professor de pós-graduação. E fiz todas as coisas no meio acadêmico, sabe? Então fiquei pensando assim, falei, gente, se eu soubesse disso, se eu tivesse uma noção disso, eu teria me aplicado já com muito mais confiança naquilo que eu viria a fazer, porque pronto, eu vou ser professor aqui, o que eu estou, entendeu? Deixa eu não ficar com medo do negócio, deixa eu enfrentar isso, deixa eu me atirar nisso, né? Então, eu acho que isso tem um aspecto importante, porque muitas vezes a gente hesita muito diante de tantas coisas, sabe? E, digamos assim, no aspecto da nossa vivência com Deus, a gente hesita muitas vezes em coisa que Deus está propondo para a gente. Nossa. Entendeu? Então, assim, veja, se no campo profissional isso veio a acontecer, no campo do relacionamento com Deus, pensa, gente, assim, Deus quer pessoas com Ele. Eu li essa frase essa semana, sabe? A gente fica pensando, fazendo os nossos planos com coisas, assim, possíveis, que estão dentro do nosso alcance, mas Deus quer pessoas que queiram fazer coisas que aparentemente impossíveis. Mas Deus está aí do seu lado. Está entendendo? Então, não fica assim, impondo limites a priori. Quer dizer assim, claro que humildade é um negócio que você nunca tem que abrir mão delas e encarar as coisas com realismo e se empenhar naquilo que tem que ser feito, mas compreender que quem está junto com você é Deus. É Deus que está junto com você. Entendeu? É a ousadia que a gente fala tanto, né? Os convidados falam aqui. Acho que é uma ousadia nesse sentido. Acho que é não menosprezar também Deus, né, que está do seu lado. Né? Você naquela altura, assim, eu fico muito feliz aqui em conversar com vocês, porque, cara, é fantástico ver assim, pessoas jovens com vocês e tendo o conhecimento de Deus que vocês têm e a experiência de vivência com Deus que vocês têm. Porque muitas vezes eu fico pensando, gente, se lá atrás eu tivesse já essa experiência, minha vida teria sido outra, entendeu? Então, sabe, é como quando
Deixa eu pegar assim, deixa eu fazer uma história romântica aqui agora, sabe? Sabe quando você, digamos assim, na vida amorosa aí, você se apaixonou por alguém, aí você está lá apaixonado por alguém e você tem aquele sentimento assim, nossa, quanto tempo eu perdi na vida não estando com essa pessoa? Sim. Beleza. Quanto tempo eu não perdi da vida em não conhecer a Deus, não estar junto com Deus? Entendeu? E não levar Deus a sério, ou digamos assim, Deus, sabe, era uma ideia, ou quem sabe uma crendice, entendeu? Não tinha substância. Nessa falta de intimidade, né? Falta de intimidade, entendeu? Então, isso para mim foram coisas que foram vir bem mais tarde, não é? E eu fico muito feliz aqui, estar com vocês aqui. Muito bom. Roberto, e você estava falando da faculdade, eu queria saber, em que momento que você entendeu quem era Deus? Você nasceu na cristã? Acho que é legal. Olha, a minha família é de origem italiana, né? Meu avô veio da Itália e tal, aquele pessoal que veio para substituir mão de obra escrava aqui no Brasil, foi isso, né? No final do século XIX e tal, navio, aquelas histórias que você vê em filme às vezes. Bom, tem uma coisa que às vezes eu brinco, né? Eu falo que se você é descendente de famílias italianas, né? Tem algumas coisas que vêm junto no pacote como herança cultural. Jeito de ser. O jeito de ser, o jeito de falar e tudo isso, né? Mas tem algumas coisas, entendeu? Você ser torcedor do Palmeiras, gostar de comer massa, gostar de vinho, entendeu? E ser católico e coisas assim, tudo isso é uma herança cultural. Não é? Vem junto, né? Vem junto. Então, a minha família era muito chegada à Igreja Católica, então desde pequeno a gente, assim, eu sou antigo, né? Eu sou antigo ao ponto de que eu me lembro, assim, criança, era bem criança mesmo, mas eu me lembro da época em que a missa era falada em latim. Nossa. Acho que a gente... Desculpa, Isso é legal. Não, porque, assim, isso, na Igreja Católica, isso veio até o início da década de 60. Eu nasci na década de 50. Não é? Então, isso veio até o início da década de 60. Aí teve o chamado Concílio Vaticano II, e que, entre aspas, assim, revolucionou a Igreja Católica, entendeu? Então, a Igreja passou por grandes transformações, e aí, entre elas, né, teve essa de a missa passar a ser dita na língua local, não é? Antes as pessoas tinham livrinhos e tal, acompanhavam tudo em latim, não é? Enfim, não vamos entrar nessa discussão. Viajando já. Mas o fato é que, assim, crescendo e chegando, assim, à juventude e tal, isso não era uma coisa, assim, que tinha um lastro profundo em mim, entendeu? Então, quando eu fui ganhando autonomia na vida e, digamos, percebi que aquilo, na verdade, era quando eu ia para a igreja, na missa, ou em algo assim, não era uma celebração, era uma encenação. Entendeu? Então eu falei, cara, isso não faz sentido. Então eu abandonei completamente. Né? E depois fui para a universidade e tal. E aí, assim, essa cosmovisão científica ingênua, né, vai tomando conta. E assim, cara, ninguém mais pretensioso do que um estudante de física. Os estudantes de física, impressionante, eles aprendem lá algumas coisas e ficam se achando os tais, sabe? Então eu fui estudante de física, então eu achava que, entendeu? Pronto, eu já sei isso, sei aquilo, sei um monte de coisa. Então, para mim, então é aquilo que você começa a ter a ilusão de que a ciência dá conta de tudo, entendeu? E aí entra um outro aspecto, porque preocupações profissionais, outras coisas entram no jogo. E você simplesmente fala, olha, esse assunto simplesmente me interessa. Você abandona isso, entendeu? Então, você passa a viver uma vida de ateísmo prático, ou então convicto mesmo, entendeu? Porque você fala que isso não te interessa mais. Mas vem cá, tô falando demais, né? Mas, enfim, não respondi a sua pergunta.
Vem cá, mas aconteceu o seguinte, Deus, ele foi tão misericordioso para comigo que ele providenciou nos mínimos detalhes que depois da graduação, gradualmente, a minha vida falisse totalmente, em todos os aspectos, assim, de total, aquilo que eu pudesse planejar, pensar a respeito, a minha perspectiva, entendeu, as coisas e tal, simplesmente desmoronaram, foram gradualmente sendo como assim, um castelo que vai desmoronando, entendeu? Então, chegou num ponto para mim que, sendo honesto comigo mesmo, assim como eu fui honesto quando eu abandonei práticas religiosas sem sentido, aí eu percebi que aquele tipo de vida que eu levava também não tinha o menor sentido. Não tinha o menor sentido. Só que o que acontece é isso, entendeu? Assim, a gente... Bom, talvez eu devesse falar por mim, né? Não por vocês. Mas eu, não é? Orgulhoso, entendeu? Um certo nível de arrogância, se julgando, né, autônomo, autossuficiente e tal, resisti o que pôde, o que eu pude. De forma que, assim, se Deus não providenciasse aquilo que ele providenciou, eu, de fato, estaria até hoje fazendo as mesmas coisas, entendeu? E vivendo a mesma vida com a mesma perspectiva. Portanto, então, por um lado, eu entendo que isso foi uma misericórdia de Deus que eu só consegui compreender mais tarde. Perfeito. Entendeu? Porque se não fosse isso, eu teria, assim, seguido com aquela mesma visão de mundo e com as mesmas perspectivas e tal, e nem me interessando pelo assunto. E isso tem alguma coisa, combina com a ABC de alguma forma? Demora, porque estou te falando de uma coisa que aconteceu ali quando eu tinha uns 25 anos. Então, aí é que tá, aquele negócio que eu tinha dado um toque para vocês. Eu compreendo hoje, olhando para o passado, que aconteceu ali uma entrega total a Deus, por um lado. Aconteceu, porque aí eu entreguei minha vida a Deus. Só que, ao mesmo tempo, considere assim, um camarada de 25 anos, mas totalmente ignorante das coisas de Deus, entendeu? E sozinho. Entendeu? Era eu e Deus, eu não estava... Então, minha conversão, naquele momento, aconteceu fora de um contexto eclesial, religioso, de uma comunidade, ou mesmo de um amigo, de quem quer que fosse. Entendeu? E, então, o que aconteceu? Eu voltei ainda para a Igreja Católica porque era meu único referencial religioso. E até indo para frente, eu até me engajei em algumas coisas lá que tiveram uma certa repercussão, mas mais para frente, por circunstâncias pessoais, mudança de país e outras coisas e tal, aí eu acabei abandonando completamente. Mas aí, veja, a conexão com Deus estava estabelecida, mas sem nenhuma conexão eclesial, com comunidade, com igreja, com religião, com nada. Então, de certa forma, eu fui um desigrejado lá para trás, quando não se falava nisso ainda. E aí, assim, eu permaneci assim por longo tempo. E isso levou, assim, claro, você entende, se alguém que está inserido num contexto de uma comunidade cristã e tem um acompanhamento, já é difícil para a pessoa ter uma vida, tem as suas dificuldades, imagina sozinho, entendeu? Então, era uma vida, assim, espiritual muito irregular, entendeu? De momentos de maior conexão, momentos de afastamento e tal, não é? E isso foi, assim, até uma certa altura em que eu estava tendo, assim... quando isso aconteceu, uma vida espiritual muito intensa, mas assim, era eu, Deus e a Bíblia, só. Então, todo dia de manhã, era leitura bíblica todo dia de manhã, meditação, reflexão na palavra, oração e tal e tal. Mas isso assim, isso foi assim, um tempo grande. Até que eu comecei a sentir assim, a profunda necessidade de uma comunidade. Comecei a sentir essa necessidade. Né? E aí eu comecei a considerar alternativas.
sabe? Eu comecei a olhar, uma coisa estava certa para mim, que eu não votaria para a Igreja Católica. E aí eu comecei, olhava igrejas aqui e lá, e sou muito grato a Deus, porque Ele não me deixou ir em nenhuma dessas igrejas que eu pensei, nenhuma dessas igrejas. Até que um dia eu recebi um convite para ir na EBCU. Não é? A nossa igreja, a Igreja Batista Fonte, então, não é? Era a EBCU. Não é? E eu sei bem quando isso aconteceu, porque uma das pessoas que eu conheci lá foi a Elaine, e a Elaine estava grávida do Vitor. Conheci a Elaine, o marido dela, não é? O Eduardo, e conheci outras pessoas e tal, não é? Mas isso foi assim, isso foi em março de 1999, e o Vitor nasceu em abril, não é? Então, o meu tempo de estar ali é a idade do Vitor, essencialmente isso. Entendeu? Perfeito. É a idade do Vitor. Então, quando eu tenho que lembrar quanto tempo faz que eu estou ligado à Igreja Batista Fonte, entendeu? É desde o nascimento do Vitor, essencialmente, né? E ali, a partir, entendeu, de eu estar ali e passar a frequentar os cultos e tal, aí comecei a aprender, não é? Me lembro que o Fernando Leite, né, nosso pastor, Fernando Leite, um dia, logo no começo dos primeiros cultos que eu assisti, ele falou, olha, se você veio, está chegando agora, está começando, senta aí e aprenda. Eu falei, bom, é comigo mesmo. Está falando comigo. Está falando para mim. Então, eu sentei e fiquei, entendeu? Que legal então, como a palavra dele marcou. Eu me lembro. Cara, aí tem um negócio assim, porque veja, nessa altura, por causa da ABC2, Associação Brasileira de Cristão Ciência, né? Por causa da ABC2, eu já viajei o Brasil inteiro, já fui em muitas igrejas, muitas denominações e tal, falta, sei lá, acho que uns 3 ou 4 estados do Brasil para a gente ir, a gente foi para o Brasil inteiro, né? Então, cara, eu olho e vejo assim, o quão felizes nós somos de estar conectados à comunidade que nós estamos. Então, desculpa aí você, não sei de qual igreja que você faz parte, entendeu? E isso é uma coisa importante, né? Que você faça parte de uma igreja. A igreja local, ela a quem você é espiritualmente tem tudo a ver com a sua igreja local. Perfeito. E, cara, então eu vejo isso, sabe, assim, e na verdade foi isso que me prendeu ali desde o começo. Legal. Porque eu vi o seguinte, eu vi ali assim, pessoas sérias, pregando a palavra de Deus com seriedade e levando o relacionamento com Deus a sério, de uma maneira que antes eu não tinha visto. Entendeu? Não que eu não tivesse tido contato com pessoas e tal, sim, e mesmo na Igreja Católica, mas assim, ali eu vi um trabalho assim de uma comunidade cristã, entendeu? Hoje em dia eu compreendo isso, penso eu, de uma maneira muito melhor. Roberto, eu tenho uma pergunta. Pois, Você falou que sempre buscou muita física, né? Gostava muito de aprender. E quando você teve esse encontro com Deus, você começou a ver a física de forma diferente? Você, inclusive, começou a buscar outras coisas na física que remetia, por exemplo, à criação, em questão de Deus, nesse sentido relacionado à física, ou não foi muito... Não foi assim. Veja, esse meu processo de conversão, eu às vezes vejo pessoas contando e tal, como foi uma libertação para elas, entendeu? Como foi uma alegria e uma série de coisas. Para mim foi uma coisa muito difícil, entendeu? Porque foi assim, foi fruto de uma crise existencial fundamental. Sim. Entendeu? Então, não foi um processo que, de repente, assim, eu comecei a ver as coisas tudo azul e tal, e agora... Não, cara, assim, sabe? Isso foi um negócio, assim, que... Porque, você sabe, assim, você se envolver a sério com Deus, não é? Quando você vive isso, e vive em profundidade, você compreende, entendeu? Que isso é coisa fundamental da sua vida... E você é feliz por isso e tal. Mas quando você não tem essa experiência, quando você não passou por uma vivência de conversão,
passar por isso significa destruir muito daquilo que você foi até então. Desconstruir um monte de coisa. Perfeito. Que você falou do orgulho. E coisas assim, de quem você é mesmo, daquilo que você considera como sendo a sua identidade. Entendeu? Então, assim, para mim é muito concreto isso quando fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Porque eu compreendi, tem uma passagem do C.S. Lewis que fala que Deus vai demolindo, entendeu? Aquela pequena cabana e tal, porque ele está construindo para ele uma morada. Entendeu? Tem uma passagem muito, muito legal aí que ele fala isso. Então, esse processo não é um processo, entendeu, divertido e tal. O processo foi um processo difícil, né? Entendi. Então, essas coisas, assim, vão ter implicação, na verdade vieram ter implicação, assim, bem mais tarde, né? Não foi de imediato, não. Ô, Roberto, só nessa tua crise, um pouco antes, né, de você entender e tal, e realmente querer entregar, você ficava pensando, assim, você sabia para onde você tinha que ir, mas você ficava evitando esse Deus, ou você, tipo, ficava procurando quem era esse Deus e não encontrava, até que uma hora você encontrou? Tipo... Não, o que eu me lembro na época eu lia um livro de Agostinho, o livro Confissões de Agostinho, que é um livro, assim, que é um diálogo dele com Deus, é uma espécie assim, acho que ele inaugurou o gênero da autobiografia, porque é uma espécie de autobiografia dele, não é? E ele faz isso num diálogo com Deus, uma oração com Deus, não é? Mas eu fazia isso, enfim, não que aquilo que eu estivesse lendo naquele momento tivesse tido, digamos assim, algum efeito específico para de repente cair a ficha ou alguma coisa assim. Não foi isso que aconteceu. Não é? Mas, de certa forma, eu estava buscando em algum lugar, entendeu? Buscando alguma coisa para me dar um respaldo para onde ir. Não é? Isso porque, assim, na verdade, era uma profunda busca por sentido na existência. Não é? Que eu acho que é uma coisa que existe dentro de todo mundo. Não é? As pessoas não encontram em Deus porque não procuram, e não que elas não sintam necessidade, imagino eu, acho que elas sentem necessidade, mas preenchem isso com substitutos, aí, com outras coisas que, na verdade, nunca irão satisfazer. Né? E nesse processo, né, desde que você começou a frequentar, começou a amadurecer na fé, como um cientista, como físico, né, digamos, que tem todo esse, como você diz, todos os físicos tendem a ter esse carrega um monte de informação e tende a achar, né, que são mais racionais do que emocionais. Você, como cristão, e começando a entender mais de Deus, como que foi para você nesse processo? Muito preconceito, muitas vezes? Ou, por exemplo, assim, nossa, Roberto, você está acreditando nisso? Logo você... Não, cara, você sabe, assim, que foi um processo que eu fui, assim, gradualmente, né? Então, eu meio que estava experimentando ali na EBCU, entendeu? Para mim, assim, eu fui e fiquei, mas eu não sabia que eu ia ficar. Podia ser que eu nunca mais fosse, entendeu? E no começo não é que eu me sentia, assim, entusiasmado de cara, não, entendeu? Mas foi uma coisa gradual, que eu logo percebi que ali era um lugar para se ficar e levar a sério aquilo que estava sendo ouvido. Então, mas era assim, um impacto cultural muito grande também, entendeu? Um choque cultural. Quem vem de um outro meio, chega ali, é uma outra história. Agora, no meio acadêmico, não é? Em geral, tem uma coisa assim, vida pessoal é um negócio que fica meio de lado, entendeu? As pessoas são... Pode ser até amigos ali, mas são amigos profissionais, entendeu? Então, eu nunca tive muito essas conversas, entendeu, com as pessoas. E quando eu tinha algum tipo de conversa dessa natureza, cara, algumas experiências foram assim, você sentia assim, a pessoa ficava até de respiração presa, assim, ficava meio muda, parada, e assim, meio que na descrença dela, orando, quem sabe, de alguma maneira, para que esse cara pare de falar sobre isso. Entendeu? Porque as pessoas
não querem lidar com esse assunto. Mexer com isso é uma coisa complicada. Né? Entendi. Ou queria ouvir que Deus não existe da tua boca. Bom, porque assim, todo mundo, de uma forma ou de outra, quer ficar na sua zona de conforto, entendeu? Isso. Então, se o cara tá com as coisas equilibradas daquele jeito, não vem mexer com isso daí que você vai atrapalhar, entendeu? Exato. E botar Deus na jogada vai criar muito problema. Então, não. Perfeito. Entendeu? Então, e é isso. Então, o que eu vejo, o pessoal trabalha muito. Sabe, assim, a visa de pesquisador dentro da universidade é um benefício, assim, as pessoas não têm ideia, sabe, assim, às vezes eu vejo assim, algumas pessoas assim com esse preconceito em cima de funcionário público, né, e claro que existe, entendeu, maus funcionários existem em todos os lugares, não é, mas existe um pouco esse negócio de marcado aí que funcionário público não faz nada e tal, né, cara, assim, pelo menos a experiência que eu tive no Instituto de Física, as pessoas sempre trabalharam e trabalharam muito, trabalham demais, não é? Ficam assim, totalmente entregues ao trabalho. Não é? Todo mundo ali, não tem esse negócio de o cara é alcoólico, todo mundo trabalha assim, entendeu? Porque você conseguir produzir pesquisa em nível internacional numa universidade brasileira não é uma coisa fácil. Você está entendendo? Porque assim, lá fora, as universidades, eu já tive experiência em vários lugares, elas têm uma infraestrutura muito mais sólida, têm funcionários especializados para tudo, entendeu? Agora, aqui, uma coisa que as pessoas não sabem, os professores aqui numa universidade de pesquisa como a Unicamp, uma universidade pública de pesquisa como a Unicamp, você, professor, o ser professor é quem sabe 20% daquilo que você faz. Porque você é professor, você é orientador, você é pesquisador, você é administrador, entendeu? Você faz muitas coisas lá dentro e a universidade funciona porque os professores tocam tudo isso, não é? Então, é uma coisa extremamente difícil. Portanto, assim, as pessoas não querem muito essa conversa, entendeu? Essas coisas assim. Então, eu acho que no meio acadêmico existe algumas coisas que alguns têm chamado de apateísmo, que não é propriamente um ateísmo, porque a pessoa nunca parou para pensar e considerar as coisas a sério. É mais assim uma espécie de apatia em relação a Deus ou em relação à questão de Deus. Não me interessa, não quero saber. Não interessa, isso não... Deixa lá. E isso aí então que culminou a questão da ABC, onde você falou, pô, quero fazer esse tema ser relevante no meio. Aí tem um negócio legal, não é? Eu aprendi uma coisa também, estou lembrando coisas do pastor Fernando Leite, né? Eu me lembro de uma pregação dele, eu espero aqui não deturpar as palavras dele, né? Mas... dig boy. Não, eu me lembro que ele estava fazendo uma pregação, até depois, essas pregações viraram um livro dele, que eu ajudei ali, alguma coisa. Sabe aquela passagem, não é, que tem a parábola, Jesus conta do semeador e tal, e depois os discípulos pedem para explicar, não é? E ele acaba explicando a parábola, não é? E fala para as pessoas prestarem atenção e ouvirem. Aí tem uma frase que Jesus fala assim: ao que tem será acrescentado, e ao que não tem, até o pouco que tem será retirado, lhe será tirado. Né? E aí você olha uma frase dessas assim, isso é genial, quer dizer, não é Jesus, né? Mas enfim, isso é genial, porque você fala, mas Jesus, como assim? Parece uma coisa injusta, ao que tem será acrescentado, e ao que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Não é? Mas ele estava se referindo à palavra de Deus. E aí que vem a parte que o Fernando estava expondo. Essencialmente, eu acho que ele estava dizendo era o seguinte: ninguém pode ser exposto à palavra de Deus e passar indiferente em relação a ela. Se você está sendo exposto à palavra de Deus, preste atenção. Agora, o prestar a atenção
é mais do que simplesmente ouvir direito. É mais do que isso. Porque, você veja, nós vivemos numa cultura que era extremamente consumista. E por mais que nós sejamos assim ou assado, ninguém foge ao espírito do seu tempo numa certa medida, entendeu? O espírito da época, numa certa medida, contamina todos nós. Então esse espírito acaba tomando conta da gente também. Então não é raro que muitas pessoas, muitas pessoas vão para a igreja com uma atitude consumista. E a atitude do... Sim. Com licença um pouquinho aqui, então. A pessoa vai para receber, né? Assim, para consumir aquele culto, né? Para consumir o culto, mas só que tem um porém aí importante. No espírito do consumidor, ele se posiciona como aquele o seguinte, que vai aceitar o que ele quer e o que ele não quer ele deixa de lado. É o sommelier. É bem isso. Isso. Entendeu? Tá lá para, legal, isso aqui legal, mas isso daqui não. Entendeu? Então, só que isso não acontece com a palavra de Deus. Você não passa indiferente, incólume a palavra de Deus. Porque é o seguinte, se você leva a sério, presta atenção, e o prestar atenção, como eu disse, vai além de simplesmente ouvir direito, quer dizer, você entende que aquilo é a palavra de Deus e que você deve obediência àquilo, entendeu? Se você faz isso, Deus pega e olha... te dá um impulso. Então você vai aprender, ao aceitar aquela palavra, incorporar na sua vida e obedecer a Deus, Deus vai te impulsionar naquela direção. E você vai ter mais intimidade com Ele, você vai conhecer mais a palavra dEle. Agora, se você acha que não, isso aqui não... Tá bom, isso eu não gostei, eu vou esquecer, vou deixar isso de lado. Ele vai te dar um impulso também, mas na direção oposta. Até o pouco que você tem vai ser retirado. Entendeu? Até o pouco que você tem vai ser retirado. Então, é nesse sentido, você não tem essa opção de achar que você pode optar entre aquilo que você quer ouvir e o que você não quer ouvir. A palavra de Deus, isso é absoluto. Perfeito. É absoluto. Entendeu? Bem... Aí, agora sim, mas Deus, claro, é misericordioso e é generoso. Então, Deus começou a me abrir algumas oportunidades dentro da IBCU. Então, eu comecei a receber convites, o Elbi me convidou algumas vezes para participar de cursos que ele estava organizando, não é? E aí me chamaram. Aí, quando eu comecei a ministrar algumas aulas assim, dessas que o Elbi me convidou para participar de curso que ele tinha organizado, cara, eu percebi o seguinte, que você ir lá dar uma aula é nada, é quase nada, entendeu? Não dá tempo de você... muito pouco. Muito pouco, entendeu? Aí, a uma certa altura, eu resolvi encarar a coisa e falei, gente, eu vou preparar um curso aqui, um curso para a escola bíblica, um curso de 2 meses. Nossa, que legal. Um curso de assim, 8 domingos, não é? De fé cristã e ciência contemporânea. Rapaz, o que eu trabalhei preparando aquilo, assim, eu não imaginava que aquilo fosse me dar tanto trabalho. Me deu muito trabalho. E eu me lembro assim, sabe, às vezes, de sábado, eu estava preparando ainda, não tinha terminado de preparar a aula que eu ia dar no domingo de manhã. E às vezes eu ficava no meu escritório na Unicamp, preparando essas aulas, e às vezes a Elaine me ligava e falava, 11 da noite no sábado, como é que é? Terminou? Não terminou ainda? Capaz de sair de lá já ir para EBD, já direto, né? Quase isso. Às vezes assim, sabe? Às vezes, no domingo de manhã, tinha uns slides para preparar e tal. Cara, foi impressionante aquilo, porque sabe que até hoje eu aproveito aquele material. Não, de certa forma não terminei, porque assim tem muitos assuntos em aberto ainda, entendeu? Qual que é o assunto, perguntando desses assuntos, qual que é o assunto que você mais gostou de falar, assim, especificamente?
nessas aulas? Qual mais assunto? Olha, assim, ao qual, digamos assim, eu aderi bastante facilmente, com prazer, né, foi justamente o assunto de cosmologia. Porque aí você vai falar a respeito do início do universo e tal. Porque tem uma coisa assim fantástica, que é a seguinte: nós estamos vivendo numa época agora, um período assim extremamente privilegiado, porque a ciência do século XX, início do século XXI, mas esses últimos 120 anos aí, trouxeram muitas coisas novas assim, que antes simplesmente não existia. Isso mudou completamente a maneira da gente enxergar o mundo, enxergar o universo, enxergar a criação, portanto, e mudou o mundo mesmo. Mudou o mundo mesmo, a maneira como o mundo se organiza, como o mundo funciona. Mudou tudo, completamente. Então, você tem uma perspectiva para olhar hoje em dia, é extremamente interessante, porque a ciência suscita, a partir do seu conhecimento, do conhecimento científico, ela suscita uma série de questões que extrapolam o campo da ciência e questões que a ciência não tem como responder. Então você vê que a ciência, de certa forma, ela própria se abre para o transcendente. Que legal. Entendeu? E, então, esse tema da cosmologia é uma coisa assim, extremamente interessante. Você, por exemplo, existe hoje em dia, né, uma visão a respeito do universo em expansão e essa história toda e tal. Qual o fundamento disso, entendeu? Em que é que isso se apoia? Como é que isso foi acontecendo? Essa história, como ela aconteceu, ela é engraçada, sabe por quê? Porque por trás dela existem também disputas teológicas não declaradas. Entendeu? Por trás delas. Né? Tem uma questão que você estava me colocando aí antes de a gente... A constante, a constante. Do Einstein. Isso. Constante cosmológica. Isso, constante cosmológica. Todo no culto, hein? Eu perguntei para ele se tinha uma constante. Ficou a constante, não é aquela constante. Eu usei essa pergunta aqui, se o Einstein deu uma mãozada lá, né? É algo que a gente ouviu aí. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor. Tipo assim, ele colocou uma constante lá, aí você continua. Cara, não. Vem cá, essa história era interessantíssima. Interessantíssima, assim, acompanhar como essas coisas aconteceram é super bacana. Porque aconteceu o seguinte, veja, o Einstein tinha feito já a teoria da relatividade dele e outros trabalhos em 1905. Só que aí ele ficou muito interessado no problema da gravitação, que para muita gente já estava resolvido com Newton. Mas não estava, porque tinha algumas coisas que a teoria de Newton não explicava direito, não conseguia dar conta. Né? Aí, eu estou muito curioso. Tem algumas coisas que ele não resolve. Para mim, Newton tinha fechado. Que a teoria da gravitação ela não resolvia, de Newton, né? A teoria de Newton. Era porque era fora do planeta, ou até dentro, aqui, aquela teoria não é... Tem alguns pontos ainda. Não, justamente, tem a ver com o movimento planetário, porque assim, o que acontece... à medida que as observações vão se tornando cada vez mais precisas, e o pessoal vai checando com a teoria. Então, por exemplo, tinha um efeito que acontecia na órbita de Mercúrio, que na verdade acontece, um efeito que acontece na órbita de Mercúrio, que a teoria de Newton não explicava. Tem um negócio assim, você sabe, tem o chamado periélio, que é o ponto da órbita que está mais próximo do Sol. Né? A órbita ela é elíptica, é uma elipse, né? E tem um ponto que está mais próximo do Sol. Aquele ponto é uma coisa chamada precessão, a precessão do periélio de Mercúrio. Quer dizer, o periélio de Mercúrio não acontece no mesmo lugar. Um ano está aqui, no outro ano mudou para cá, no outro ano mudou para cá, ele vai mudando. Entendi. Só que a gravitação de Newton, ela conseguia dar uma descrição para isso, mas não era precisa, não era exata. Não é? E esse que é o ponto.
a ciência, a física, sobretudo, ela vai se tornando, com o passar do tempo, cada vez mais precisa. E aí as teorias são checadas contra isso. E, de repente, aparece lá um desvio. Fala assim, não, opa, tem um problema aqui. Por que tem esse problema? Tinha que ser exato. Olha só. Não é? E, cara, Einstein pegou mesmo. Olha só, deixa eu dar um stop aqui e voltar. Tem a ver com essa história mesmo, né? Mas lá na Idade Média, Kepler era crente, um crente em Deus fundamental, ele era profundamente devoto a Deus. Tanto que, assim, nos escritos científicos dele, muitas vezes ele parava de escrever a coisa da ciência e começava a louvar a Deus pelas coisas que ele estava descobrindo. Entendeu? Agora, o que acontece? Para ele, Deus fez as coisas perfeitas. O modelo de Copérnico era um modelo de que o Sol era o centro, mas as órbitas eram o quê? Circunferências, e o Sol no centro. Só que, quando Kepler teve acesso aos dados de um outro astrônomo, Tycho Brahe, que eram os dados mais precisos da época, ele observou que não batia. Ou seja, os dados não batiam com a órbita circular. E ele enfrentou esse problema anos. Por quê? Porque ele não se contentou que era aproximadamente. Pelo fato de ele ser cristão, ele sabia que era algo bem feito. Não, tinha exato. Que ser exato. Até que ele propôs, ele chegou, né, a concluir que a órbita era elíptica. E quando ele colocou a órbita elíptica e fez os cálculos, aí bateu. Então foi aí, legal, tem as leis de Kepler, então uma delas é essa. Ele chegou a isso por causa dessa exigência de precisão. Entendeu? E depois, então, aí volta para o nosso ponto, entendeu? Então, as leis de Newton não eram precisas o suficientes, não é? E esse era um dos problemas. Mas aí Einstein começou a lidar com esse problema da gravitação, não é? E ele desenvolveu a teoria chamada teoria geral, da relatividade geral, não é? Isso saiu em 1915. Não é? Ele comunicou isso na Academia Prussiana de Ciência, em 1915, e depois publicou em 1916, e foi fazendo trabalhos aí. Então, nesses anos agora recentes aqui, a gente foi comemorando 100 anos disso, 100 anos daquilo, 100 anos... Né? Até teve, agora, né, 2 anos atrás, em 2019, teve os 100 anos do eclipse de Sobral, porque ele fez uma previsão de que... por causa da curvatura do espaço, a luz, para chegar até a gente, se curvaria também, passando perto do Sol. Num eclipse, isso seria, digamos, você poderia usar um eclipse e registrar a posição das estrelas antes e depois do eclipse. E o lugar em que isso foi melhor observado na época foi na cidade de Sobral, no Ceará. Então, isso, assim, tem até lá, em Sobral tem o Museu do Eclipse, e agora em 2019 fizeram comemoração, o centenário do eclipse e tal. Então, isso comprovou a teoria da relatividade geral. Foi um dos dados, assim, que era uma das previsões que comprovou. E ao longo dos anos foram se comprovando. Até agora, entendeu? Assim, há poucos anos atrás, foi a previsão dele de existência de ondas gravitacionais também foi comprovada. Então, veja bem, ao longo desses anos todos, nessa altura aqui, pouco mais de um século, essa teoria foi sendo comprovada e continua sendo. Tem um problema sério com isso. Com o fato dela ser bem sucedida. Posso falar depois, se for o caso, mas a gente está virando física aqui. Mas qual que é o assunto aqui? A questão aqui importante aqui é a seguinte, veja, quando Einstein pegava essa teoria dele e aplicava ao universo como um todo, ela revelava um universo que tinha uma dinâmica. Só que aí é que vem a questão dos pressupostos filosóficos do cientista ao fazer ciência. Então, o que ele acreditava? Na verdade, ele acreditava naquilo que a ciência acreditava na época, que o universo era eterno, que o universo era homogêneo e que o universo era estático. Não é?
Aí você fala assim, mas como assim estático? Não tem o movimento dos planetas e tal, não sei o quê? Não. Quando você fala um universo estático, quer dizer o seguinte, esses movimentos locais, tudo bem, mas se você, digamos, ficasse longe assim e visse o universo, uma porção dele grande, você veria as estrelas todas fixas. Se mantendo. Entendeu? Então, era isso. Mas assim, veja, uma coisa importante nessa história é que ele acreditava que o universo era eterno. Se ele era eterno, ele não teve um começo. Sempre existiu. Sempre existiu. Era isso que a ciência acreditava, não é? Mas aí, assim, então o que ele fez? Como essa teoria dele produzia um universo que tinha uma dinâmica, ele resolveu dar um jeito nas equações dele, entendeu? Deu um jeitinho, não era brasileiro, forçou. Pegou a colinha e falou, preciso chegar em 35. Da fórmula mais 31. Foi aí que ele fez isso que você falou, assim, o truque dele foi lançar a mão dessa constante. Ele introduziu um termo constante, uma constante lambda e um outro termo lá e tal. Por quê? Porque com isso ele esperava que as soluções indicassem um universo estático. Na verdade, assim, numa certa medida ele conseguiu isso, porque assim, se o universo dele iria contrair, aquele termo funcionava com uma força que equilibrava as coisas, né? Bom, aí, olha só, ironia da história, tem um camarada muito importante nessa história, um cientista importante, um físico matemático importante, mas que era padre. Georges Lemaitre, um padre belga, né? Quando o Georges Lemaitre foi fazer um pós-doutorado dele na Inglaterra, um astrônomo importante lá da época falou para ele, olha, tem essa teoria aí desse tal de Einstein aí e tal, essa teoria naquela altura, né, eram coisas novas, estuda aí o que esse cara está fazendo e tal, e ele estudou, não é? E ele foi uma das poucas pessoas na época que entendeu o trabalho de Einstein, entendeu? Ele explorou aquilo. Aí o que acontece? Quando, naquela época, tinha umas conferências importantes que aconteciam na Bélgica, os maiores cientistas da época, pensa, naquele momento está surgindo a física atômica, a física quântica, entendeu? E aí juntava, entendeu? Aqueles caras lá, todos, né? E teve uma conferência muito importante e esse padre, Georges Lemaitre, deu um jeito de encontrar o Einstein. E foi lá discutir, conversar com o Einstein. Ele tinha feito as contas todas e aí ele apresentou essa ideia para o Einstein que o universo se expandia e tal, né? Aí o Einstein falou para ele, não, a sua matemática é fantástica, mas a sua física é abominável. Nossa. Não é? E quando ele insistiu no assunto com Einstein falou, não, isso cheira muito à criação. Entendeu? Agora, cara, para e pensa nisso. Mais tarde, Einstein vai falar que esse foi o maior erro que ele cometeu. Não é? O erro mais tolo que ele cometeu. Embora, sendo ele Einstein, o futuro vai mostrar que esse erro, na verdade, não foi um erro, mas, enfim, a história não é tão direta assim. Mas, às vezes, naquela altura, quer dizer, mais para frente, ele foi julgar um erro. O Lemaitre falou, não, esse termo tá bom, deixa ele lá, funciona bem, mas o universo se expande. E Einstein negou isso com base nessa altura, ele falou isso cheira muito à criação, sugere a criação. Então você veja, ele próprio enxergou naquela altura que isso poderia ter implicações do ponto de vista de interpretação teológica. Entendeu? Porque se ele está se expandindo, em algum momento, se você volta para trás, entendeu? Ele se iniciou, não é? Mais para frente, o Lemaitre vai formular essa ideia. Ele acaba sendo praticamente o pai do Big Bang, entre aspas, o Lemaitre. Mas até assim, pelo fato dele ser padre, essa coisa acaba pegando conotações religiosas. Embora ele nunca tivesse misturado ciência com religião. Entendi. O trabalho dele era científico. Agora, o que acontece? Surge em oposição a essa teoria, porque mais tarde ela vai ganhando outros desenvolvimentos, né, além daqueles do Lemaitre, e importantes, que vão ser confirmados mais tarde, mas ela vai ganhando esses elementos, mas aí surge um pessoal da oposição
que não aceita essa teoria. O cara que era o principal opositor, um astrônomo e astrofísico britânico chamado Fred Hoyle, ele que inventou a expressão teoria do Big Bang. E a intenção dele era ridicularizar a teoria. Ele deu uma entrevista na rádio BBC, em Londres, e ele falou, entendeu, essa teoria esse Big Bang aí e tal, não sei o quê. Então ele falou várias coisas, usou a expressão Big Bang num sentido jocoso, criticando e irônico, tentando... Assim. Isso, irônico, querendo ridicularizar com a teoria. Daí esse nome meio que pegou. Mas, veja bem, o cara que criou a expressão teoria do Big Bang foi um oponente. Entendi, olha só. Agora, outra coisa importante, esse oponente, não é que ele era ateu, ele era antiteísta. Entendi. E ele, claro, ele tinha lá as visões científicas dele, mas ele tinha muito de motivação antirreligiosa. E aí ele desenvolveu, ele e um outro grupo de pessoas lá, de físicos, desenvolveram lá a chamada teoria do universo em estado estacionário. E aí, por umas 2 décadas mais ou menos, essas 2 teorias, elas existiram assim em disputa. Esses 2 modelos, na verdade, não eram teorias. Esses 2 modelos existiram em disputa até que teve uma descoberta em 65, uma descoberta fundamental que confirmou previsões da chamada aí, teoria do Big Bang, certo? Confirmou isso em 65, e aí quando foi a chamada descoberta da radiação cósmica de fundo, que foi uma descoberta acidental, e a partir de então, aí assim, o outro modelo, o modelo do... ficou para trás, porque as pessoas, eles tentaram, mas eles nunca conseguiram, entendeu, dar conta daquilo, e aí isso foi sendo abandonado. Uhum. E ao passo que essa outra teoria, que ninguém, assim, tecnicamente não se chama isso de teoria do Big Bang, chama-se modelo cosmológico padrão. Tornou-se um modelo padrão e que foi ganhando outros desenvolvimentos, não é? E que tem hoje, digamos assim, bastante lastro científico, assim, muitos elementos assim que são evidências favoráveis. Aproveitando, né, que você falou do Big Bang, uma pergunta também pode ser ignorante da minha parte, mas que tem um início... praticamente todos os físicos hoje concordam. Não. Ou não? Não? Não. Mas tudo bem, faz sua pergunta. Mas continua. Faz sua pergunta. E que tem um fim? O universo? Cara, o fim é complicado. Porque assim, eu lembro se o começo... na época da escola que a energia ela estava acabando. Fala assim, morte térmica do universo, né? Coisas assim. Isso é... Aceito. Mas vem cá, não, essas coisas todas são especulativas, porque, vem cá, tem uma coisa importante aí, digamos, do ponto de vista científico, de a gente olhar para ela, que é assim, esse nome, teoria do Big Bang, da grande explosão, ele é muito inapropriado, porque ele induz as pessoas a pensarem uma coisa que não tem nada a ver. Porque quando fala isso, o que em geral a pessoa pensa? Explosão. Uma explosão. Você tem lá um negócio que está pequenininho, de repente ele explode e espalha as coisas pelo espaço. Não. Em primeiro lugar, não existe espaço e não existe tempo. Agora presta atenção. A teoria preconiza que não existe espaço, não existe tempo. Aquilo que existe e que deu início às coisas foi a partir do nada. O que era esse nada? Ninguém sabe. Mas para que, digamos, o universo tenha a conformação que ele tem hoje observada, e para que a teoria funcione, o espaço e o tempo começaram. A expansão do universo, a expansão do espaço, não são coisas que se espalham pelo espaço. Isso é um nada, é tipo... quando a gente pensa nisso, a gente acha que é o espaço preto lá, cheio de estrela, não. E de repente explodiu. Não, é tipo nada. É um nada. O que é o nada? Não sei o que é o nada. Não tem tempo. É muito doido, né? Mas veja bem, cara, isso, digamos, não é que se ajusta, digamos, perfeitamente, mas pelo menos tem uma proximidade grande com a doutrina cristã da criação. Tá certo? Agora veja, mas presta atenção, quem está fazendo isso não quer saber de doutrina cristã, de doutrina, de teologia, de nada. O cara está fazendo, porque aquilo tem que bater, tem que descrever os dados, entendeu? Então, daquele ponto onde teriam surgido tudo, aquele ponto é um ponto que, digamos, o espaço todo
o tempo, tudo começou ali, entendeu? Se expandiu, não é? Agora, o ponto justamente é o seguinte, que esse ponto inicial é que é mais controverso, porque, digamos assim, ponto de vista das observações astronômicas, astrofísicas, você vai tendo muita certeza a respeito das coisas, mas à medida que você faz, tipo, o tempo passar para trás e vai recuando... Começa a não fazer sentido. Não. Até lá pertinho do t igual a zero, as coisas são bem descritas. E está se estudando bem próximo do t igual a zero. Mas no t igual a zero, aí tem margem para especulação, para diferentes teorias. Entendeu? Então, saber exatamente como começou... Entendeu? Sabe-se, digamos assim, de um certo ponto lá próximo, entendeu, do t igual a zero, sabe-se. E depois de lá para cá, segue-se sabendo. Ou seja, pelo menos aquilo que você tem de conhecimento vai batendo. Entendeu? Entendi. Mas ali é Mas ali, então, esse comecinho, como começou, continua sendo objeto de muita controvérsia, estudo, por causa aí, tem uma questão técnica aí. Roberto, e aproveitando essa... probabilidade, né, de não ter acontecido nada, que para mim é zero, né, não sei para quem está assistindo, desculpa aí, de ter acontecido do nada, de não ter um Deus, né, que iniciou tudo isso. Eu lembro de uma vez na igreja que você falou de vários pontos que são tão perfeitos que, por exemplo, se tivesse um pouquinho menos de oxigênio, eu não lembro. A gente viu muito naquele livro lá do Não Tenho Fé Suficiente para... Além de tudo isso que a gente já sabe que a probabilidade é muito pequena, na verdade é zero. Também o nosso mundo, do jeito que ele é, eu sei que ele tem alguns pontos perfeitos, que se encaixam perfeitos aí no âmbito da física. Tem, cara, sabe assim, olha, sim, essa é uma boa questão. Tem uma das organizações aí que, digamos, trabalha no sentido de fazer essa aproximação entre fé e ciência, é a Reasons to Believe. Então, a pessoa lá, o Hugh Ross, que é um astrofísico, que é o líder dessa organização, ele é, enfim, astrofísico, ele entende bem desse negócio. Veja, se você vai lá, tem um livro dele, se você vai no site do Reasons to Believe, né, eles têm lá um inventário. Nessa altura, já tem lá, digamos assim, algumas centenas de constantes, e de valores numéricos e tal, que são perfeitamente ajustados para a vida existir como ela existe. Existir um universo como tal e existir a vida como ela existe. Não é? Só que, digamos, se você começa daquilo que é fundamental, existe no universo 4 forças fundamentais. Força gravitacional, força eletromagnética, força nuclear forte e força nuclear fraca. Tem uma suspeita numa 5ª força, mas até agora não se sabe a respeito dela. Não é? Então, é impressionante. Quando você estuda essas 4 forças, o que elas são, como elas atuam, qual o limite delas, qual a intensidade delas, você vê que elas foram perfeitamente ajustadas para fazer a realidade física existir como ela existe. Não é? Então, eu, às vezes, assim, dando palestra, eu cito o exemplo de uma estrela, não é? Eu, às vezes, brinco com o pessoal, começo perguntando o que é uma estrela, não é? E não vale falar que é uma bola de fogo, porque, enfim, as crianças sabem, né, que não existe oxigênio lá fora, se não tem oxigênio, não tem fogo, então não pode ser uma bola de fogo. Então, o que é uma estrela? Não é? De onde que vem essa luz, entendeu? Toda essa energia e tal. Não é? Responde aí, como? Eu quero nem falar sobre que é uma estrela. E, cara, o exemplo da estrela, ele é um exemplo fantástico, porque é o seguinte, na verdade, uma estrela, ela é, assim, usando uma metáfora, ela é uma espécie de uma fornalha nuclear, e no interior das estrelas, você já ouviu falar de bomba H, né? Tem a bomba A, que é a bomba atômica, a bomba H é a bomba de hidrogênio, é uma bomba de fusão nuclear. Então, ela precisa de uma temperatura altíssima para acontecer a fusão dos átomos de hidrogênio. Quando eles se fundem, eles liberam muito mais energia. Bom, o que acontece no interior do Sol e no interior das estrelas é isso. Só
que na forma de um encadeamento de reações de fusão, uma bomba H é fusão do hidrogênio só. Lá você tem assim, hidrogênio, ok, vamos lembrar aqui, tabela periódica. Hidrogênio é o primeiro elemento químico, certo? Aquele mais simples que tem, só tem um próton, é o 1, né? Só tem um próton e um elétron. Né? O universo é feito 92% de hidrogênio e 8% de hélio. Ok, já deu 100%, e o resto é traço praticamente. Então é isso, o universo é 92% de hidrogênio e 7, não sei quantos lá, ou seja, quase 8% de hélio. Então, o hélio é o quê? O hélio é o segundo elemento da tabela periódica. Então, veja bem, a uma certa altura o pessoal já conseguiu compreender como é que aconteciam esses processos de reação nuclear, de fusão do hidrogênio. Tem várias vias. Hidrogênio funde com hidrogênio para no final resultar em hélio. Nesse processo libera energia. Agora, o hélio também acaba fundindo com hidrogênio e com outros e tal para formar o lítio. E depois berílio e assim por diante. Entendeu? Então, essas reações nucleares todas de fusão, elas acontecem no interior das estrelas. E todas elas, até mais ou menos, chega lá pela metade da tabela periódica, níquel e ferro mais ou menos, todas elas são reações que, a cada vez que acontece para um núcleo mais pesado, libera energia. Libera energia, libera energia. Então, o que acontece? Essas reações nucleares, elas acontecem governadas pela força nuclear forte e força nuclear fraca, aquelas duas forças que eu falei. Elas que governam essas reações. Agora, a matéria de uma estrela é uma matéria plasmática, ela não são átomos assim organizados, entendeu? É tudo partículas carregadas. Então, as forças magnéticas mexem naquilo ali, formando correntes de convecção, material que se mistura e tal. E a força gravitacional mantém a estrela coesa como um todo. Então, tem uma briga ali, porque no interior da estrela é como se fosse assim, ela querendo explodir, com toda aquela reação acontecendo. E fora organizando. E a força gravitacional tende a fazer as coisas se compactar. Nossa. Então, é nesse equilíbrio dessas forças todas que as reações vão acontecendo e a estrela existe. Tá certo? Agora veja, o que é uma estrela no final das contas? É um objeto cósmico que fabrica elementos químicos, a começar do mais simples, que é o hidrogênio, para o hélio, para os outros demais, e fornece energia. Ou seja, uma estrela é uma fábrica de matéria. Nossa. E é uma fábrica de energia. Essa era a sua resposta para a estrela? Era esse que você imaginava? Era isso que eu ia falar. Então, mas peraí. Mas assim, veja que isso, assim, o substrato para que exista vida, entendeu? Para que exista a matéria toda, os átomos todos e tal, é isso, você precisa de energia e precisa desses elementos químicos. Eles são fabricados no interior das estrelas. Nossa. Entendeu? E isso vai mais ou menos. Agora, assim, as forças que fazem isso acontecer, cara, elas foram, digamos, desenhadas à mão, projetadas, porque se você for analisar o papel que cada uma faz, é feito para que aquilo aconteça. Exatamente assim, perfeitamente assim. Não é? Enfim, só para completar a história, é que assim, vai até o meio da tabela periódica, aí você tem outros eventos cósmicos que geram os demais elementos. Coisa, se não fosse assim, elas teriam tudo explodido já? Não teria estrela? Não teria estrela, por exemplo. Entendeu? Tem várias coisas que você... Por exemplo, se a taxa de expansão do universo fosse, digamos, muito lenta, não teria dado tempo para essas coisas se formarem, entendeu? Então, assim, tudo que está acontecendo no universo é um imenso mecanismo perfeitamente regulado, inclusive na expansão, para que a gente possa existir hoje. Então, esse assunto que você está colocando é o assunto que o pessoal costuma chamar de sintonia fina, ou ajuste fino do universo. Fino. Por quê? Porque, então, olha, do final do século XX, propiciou para a gente esse conhecimento, Esse assunto, ele entrou na década de 70, que ele entrou de vez aí na discussão nas conferências, e o pessoal, aí o conhecimento foi tal que o pessoal conseguiu enxergar isso, entendeu? Falou, olha só, esse negócio é feito de alguma forma para resultar nisso.
entendeu? E surgiu também o chamado princípio antrópico, não é? Porque você vai ver que o universo ele está preparado não só para que exista matéria, objetos cósmicos, estrelas, planetas e tal, mas para que exista a vida também, não é? Então, isso é uma coisa muito surpreendente, porque assim, por que isso é assim? Podia ser qualquer outra coisa. Verdade. Podia ser, e de onde vem que ele seja assim? Entendeu? Então, você começa a enxergar as coisas de uma maneira assim. Tem uma palavra, um palavrão aí, né? Que é a palavra teleologia, que não é teologia, mas é teleologia. A teleologia vem de telos, não é? Que é a palavra grega para falar em finalidade, em objetivo, em propósito, não é? Então, a ciência contemporânea foi evoluindo para um tipo de visão, digamos, filosófica, em que aboliu a teleologia, ou seja, o universo não tem sentido, as coisas simplesmente acontecem e o que você tem é o resultado de processos naturais e ponto. Essa, digamos, é a visão aí, digamos, naturalista. Né? Que é o universo do ponto de vista naturalista? Ele é um sistema fechado, não é? Regido por leis naturais, forças cegas e ponto, e basta. Não é? Só que essas coisas, quando você começa a olhar para elas, você começa a enxergar, não tem como não enxergar finalidade. Entendeu? Enxerga então, ordem também, enxerga? Ordem e direcionalidade, com propósito. Então, ser daquela forma. a questão, por exemplo, a visão naturalista quer abolir teleologia. Se você vai falar, se você pronuncia essa palavra, entendeu? Você é execrado. Porque, assim, isso não pode existir, o universo não pode ter um propósito. Porque a questão é a seguinte, se o universo tem um propósito, quem pôs o propósito lá, entendeu? Quem pôs o propósito lá? Como é que ele nasce com um propósito? Como que o universo nasce com um propósito? Entendeu? Mas um propósito muito bem arranjado e muito bem precisamente definido em muitas variáveis, não é? Cara, por isso é que eu sempre, assim, eu falo o seguinte, que número 1, quem crê em Deus não é para ter medo da ciência, ao contrário. Entendeu? Não tem que fugir da ciência. E eu, pessoalmente, eu espero que a ciência avance cada vez mais, e eu não tenho dúvida de quanto mais a ciência avançar, mais ela vai revelar evidências a respeito de Deus. O Ike tem uma frase boa para isso, né, de ciência. Aquela que você fala, pouco ciência... Ah, não. Cara, eu falei que é o que... Os caras falam isso toda semana. É verdade. Pouca ciência te leva para perto de Deus, né? Então, gente que talvez não conheça zero, né, acha que tem um Deus. Muita ciência te leva para longe de Deus. Mas um aprofundamento mesmo. Mas quando você aprofunda muito, te leva para perto de Deus de novo. Eu vi isso de algum lugar aí. O pessoal fala. Não, mas eu acho que é isso. Eu acho que é um pouco assim... Tem, não é, pessoas que pensam dessa maneira. Teve gente, inclusive o Prêmio Nobel de Física, que era cristão, não é, e que achava isso. A questão é compreender qual é o papel da ciência, qual é o papel da religião nessa história. Não é? Então, tem um camarada que começa um livro sobre ciência e religião dizendo o seguinte, que a ciência e a religião são as duas principais forças no mundo atual para a transformação da sociedade, para a inspiração das pessoas e tal, para o bem ou para o mal, o cara coloca, né, no livro, né? Então, isso é uma coisa assim, é uma coisa importantíssima, compreender isso, sabe? Então é por isso. Então, o surgimento da Associação Brasileira de Cristãos da Ciência é justamente nisso. A gente busca colocar esses dois campos em diálogo, entendeu? Compreendendo que cada um dentro da sua esfera tem que ser respeitado. Então, um diálogo honesto, respeitoso entre os dois campos, respeitando a soberania de cada uma dessas esferas, mas compreendendo que esse diálogo respeitoso pode dar muitos frutos na compreensão do todo. Entendeu? Então o nosso trabalho meio que navega por aí. Falando também em forçar gabarito, né, que a gente está falando de Einstein,
Eu até comentei lá com você, porque era uma coisa que eu tinha escutado e quando eu vi, eu falei, nossa, que legal. Só que daí você já... Que é daquela questão que tudo remete a 3. Que tem a questão da trindade, né? Então, beleza. Deus, Jesus, Espírito Santo. Aí que um físico falou que tudo remete a 3. Então, você tem os prótons, elétrons e nêutrons. Aí tem a questão do... tem a questão do estado gasoso, líquido... Ele já vai cancelar, já fala isso daí não existe. Então, aí quando o cara fez o vídeo e fala um monte de exemplos, você fala, nossa, que legal, mas não tem nada a ver, então, é tudo... Rapaz, não, veja bem, assim, eu acabei de dizer aqui que é uma coisa importante que a gente coloque a ciência e a teologia em contato, entendeu? Em um diálogo respeitoso e tal, mas a gente tem que fazer isso com seriedade, entendeu? Não, é verdade. Assim, certas colocações, honestamente, assim, eu sinto... É que nem você fala, é muito midiático. As Não, pessoas tentam fazer disso para tentar aparecer... Mas, cara, presta atenção. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Átomo, próton, elétron e nêutron é coisa que a gente aprende no ensino médio. É muito mais complicado que isso. Não tem 3 partículas só, tem centenas. Então tem o quê? Centenas de pessoas na deidade, em quem é? Tipo, entendeu? E aí, o que você faz com essa informação? Você acabou de falar 4 forças aí, né? 4 forças. Eu pensei nisso. Falou. Sabe, então, não. A relação entre fé e ciência, a aproximação entre fé e ciência, não vai ser feita em cima dessa numerologia simples, assim, como se fosse... simplista e tal. Não é isso, entendeu? Então, os átomos não são feitos de prótons, elétrons e nêutrons só. Tem muito mais coisa na jogada. Muito mais coisa na jogada. Sim, perfeito. Só aí já matou a pergunta, né? As forças nucleares... De que mantém a coesão, a força nuclear forte que eu falei aí, que mantém a coesão nuclear dos prótons e nêutrons lá, que são nucleons, envolve troca de uma multiplicidade grande de outras partículas. Sim. Entendeu? Legal. Então, assim, isso... É muito simplista. É muito simplista e, desculpa, não tem absolutamente nada a ver. mas é bom saber, porque assim, quando a gente escuta, vê um vídeo e fica compartilhando até, né? Porque você vê assim, você fala, nossa, é verdade, nunca tinha pensado para esse lado, mas sim, é bom saber que não tem nada a ver. Você vai perguntar? Então para de compartilhar. Não, eu quero pegar o papelzinho. Pega o papelzinho lá, pega. Acho que a gente teve que preparar algumas perguntas aí. Gente, será que eu estou dando respostas muito longas? Não, imagina. A gente tá em casa. Quer ler? Não, eu já perguntei uma aqui já. Roberto, tem alguma base científica para Deus sempre existiu? Bom, eu posso responder que sim e não e vou explicar. Não é? Por um lado, veja, o salmista, não é, do Salmo 19 vai dizer que o universo proclama, não é, as obras do Senhor. Não é? A gente vê na Bíblia, você tem inúmeras passagens que fazem referências à natureza, à criação, como sendo evidência da existência de Deus. Lá em Romanos, Paulo vai falar isso, né, no capítulo 1, dizendo exatamente essas coisas. Né? Por outro lado, eu preciso dizer para vocês o seguinte, que eu não acredito em prova científica a respeito de Deus. Não acredito nisso. Fala assim, mas pronto, agora... O corte. Pode ir embora. Não acredito em Deus. Roberto Mateus. Esse cara aqui Do tipo, olha, aqui ó, tá Deus, viu? Falei que existia. É isso que você está querendo dizer. Não existe isso. Eu tô assim, eu tô sendo, digamos, rigoroso. Porque veja assim, se você fala, existe prova científica a respeito de Deus... Isso significaria o seguinte, que existe algum procedimento científico que você faria que demonstraria a existência de Deus. A ciência lida com fenômenos naturais. Deus está fora dessa jogada. Sim. Entendeu? Então, se você coloca Deus nesses termos, você está reduzindo Deus a um fenômeno. Entendeu? Então, eu não acredito nisso. O que eu acredito? Que a ciência
No sentido bíblico mesmo. Eu acredito nisso, no sentido bíblico. Que a ciência, conhecendo cada vez mais a criação, mais ela vai apresentar evidências para você a respeito de quem é esse Deus. Sem jamais isso constituir uma prova científica. Entendi. Entendeu? Por quê? Se prova científica fosse possível, acabou a necessidade da fé. Sim, vira uma equação ali. Você demonstrou, a pessoa é obrigada a aceitar. Entendeu? Não. A fé sempre será necessária. Legal. Entendeu? A fé sempre será necessária. É claro, é isso que eu estou falando aqui todo o tempo, não é? Que você olhando para a criação do ponto de vista científico, o ponto de vista científico significa o quê? Você conhecer cada vez com mais detalhes e mais precisão essa criação. Então, cada vez mais você vai ter elementos para dar suporte à sua fé. Cada vez mais. Não obstante, isso não constituirá, num sentido, digamos, rigoroso, uma prova científica. Que você... Tipo, no fim das contas, a natureza... Vou começar a usar essa. A natureza ela não está lá para te dizer se Deus existe ou não, mas ela mostra quem é Deus. Tipo, princípios, velho. É a chamada revelação geral. O grande ele é também que ele não se limita a uma equação que você vai chegar e falar, isso. Se A mais B igual a Deus. Então, entendi. Você começa a estudar, aí você está falando, você começa a aprofundar, estudar, você fala, não é possível. Não é possível. Aí começa todas as coisas a apontarem para ele, né? Aí vai ter muita gente que vai pegar essa informação e falar, não quero falar sobre isso, enfim, legal. Mas sobre isso, tem um outro ponto aí, se eu puder falar, eu gostaria de dizer o seguinte. Veja, quando a gente fala também, falamos aí teoria do Big Bang e tal, eu falei que de fato existem, evidências fortíssimas que dão suporte a essa visão, embora o quadro ainda não seja inteiramente completo, tem coisas aí para serem respondidas, né? Veja, eu jamais coloco isso no sentido de dizer que, digamos, o Big Bang é uma evidência para a criação. Não. Entendi. Entendi. Mais ou menos pelos mesmos motivos. Porque quando você estuda a cosmologia, o início, você está estudando a ciência das origens do universo. Mas não da criação, porque a criação está na esfera divina. Perfeito. Não é um fenômeno que você vai estudar. Enfim, essas coisas podem estar ligadas de alguma maneira, não é? Agora veja, aqui tem um ponto importante para chamar a atenção, que a gente precisa tomar cuidado do ponto de vista teológico, porque ele induz a certos equívocos, que é o seguinte. Claro que é importante estudar a origem do universo. Não sou eu que vai falar o contrário, vou dizer, entendeu? Isso é importantíssimo. E isso tem, assim, implicações teológicas? Tem. A gente tem que ver o que isso está dizendo a respeito de como as coisas provavelmente vieram a existir. Mas quando você se concentra naquele ponto lá, e quem sabe uma influência grande de as pessoas se concentrarem nos capítulos iniciais de Gênesis, né? Você está preocupado com a origem temporal do universo. E você pensa em Deus como o Criador, no sentido de quem deu origem temporal ao universo. Mas a doutrina cristã não coloca que Deus é Criador do universo meramente no sentido temporal, não que isso seja pouco. Não que isso seja pouco, mas não coloca... Deus é criador no sentido de ser o sustentador contínuo de toda realidade existente. Não é que Deus foi criador, Deus é criador. Deus é criador. Entendeu? Deus é o sustentáculo de toda a realidade existente. Entendi. Não é? Pouco tempo atrás aí, acho que umas 2 semanas, eu participei de um outro podcast lá do Estadão. Estado da Arte. Concorrente de vocês. E o assunto lá era exatamente essa história de provas a respeito de Deus. Provas, acho que eram provas da existência de Deus. E o pessoal era mais... Eu estava lá com 2 colegas filósofos e eu, coitado, físico, ali, compor o quadro, né? Mas enfim, eu, uma certa altura, eu disse uma coisa para eles, o seguinte, o assunto era existência de Deus, provas da existência de Deus, não é? Então, mais por final, eu disse uma coisa, eu falei assim, olha, num certo sentido, a gente deveria dizer que, na verdade, Deus não existe.
bem compreendida, essa frase é a frase de que Deus não existe. Como assim Deus não existe? Deus não existe no sentido de tudo o mais existente. Porque Deus não existe, Deus é. Deus é. Não é? Porque quando você fala Deus existe, é como se é um objeto que poderia ou não existir. Sim. Nossa, entendeu? Ou resultou de algo. Entendeu? Mas Deus não é fenômeno. Entendeu? Deus é. Então, todas as outras coisas existem. Deus é. Eu sou. Eu sou. Ele disse, eu sou. Eu sou. E, Roberto, a gente caprichou nessa. Essa foi, porque a gente fala bastante isso, né? Tipo, existir, mas... Não, é a nossa linguagem coloquial, né? Mas se você for pensar, digamos, num sentido, digamos, um pouco mais profundo da questão... Exato. E na raiz, Deus é. Então, e é nesse sentido que é importante assinalar isso, entendeu? Em Deus tudo subsiste, entendeu? Em todo o tempo. Não é? Vai para a próxima aí, Cão? Vamos. Você ia falar alguma coisa, não? Não, é só para complementar isso. Consegue dar um exemplo de mistério do universo que ninguém conseguiu solucionar ainda? Sim, justamente, quer dizer, tem um problema seríssimo com essa questão do início do universo. Do T0, do T0. Porque... Não, mas aí tem uma questão. Tudo que ele está falando mostra, mas ao mesmo tempo tem alguma falha. Sempre vai ter um... Então, tem uma questão aí que é fundamental, que é a seguinte. Veja, quando você vai para o mundo das coisas microscópicas, quando eu falo microscópica, eu estou querendo dizer atômico e subatômico, a ciência desse mundo, desse microcosmo, é a física quântica. É a física quântica, que é um outro tipo de física, opera de outra maneira. A teoria de Einstein, que é a que melhor descreve esse universo, não é uma teoria quântica. Então, quando você faz essa coisa de você, não é, tentar inverter o sentido do tempo e voltar lá para as origens temporais, chega uma certa altura que você entra numa região em que deveria operar uma física quântica. Só que não existe uma cosmologia quântica. Ninguém conseguiu descobrir isso até agora. Entendi. Não existe uma cosmologia quântica. Entendi. Isso aí tem a ver com aquele filme? Você assistiu o filme lá do astronauta? Harry Potter. Não. Esqueci. Astronauta, Interestelar. Você assistiu? Assisti. Tem base para esse... Por que mesmo? Que ele consegue voltar. Não, mas aí, assim, eu não me lembro exatamente do enredo do filme, mas acho que tem a ver com, assim, a hipótese de ter uma viagem no tempo, alguma coisa e tal. Bom, tem a ver com, digamos, as teorias de Einstein, né? Mas não exatamente com a questão, não me lembro que tivesse nada a ver com a origem do universo. Não. Era só essa questão da viagem no tempo mesmo. Tipo, é um mistério que ninguém consegue solucionar. Desculpa aí, mais uma pergunta. Quando você falou, a gente leu energia escura, eu escrevi aqui. Beleza, essa energia escura, ela tem tudo a ver com aquela constante cosmológica que se falou no começo. Porque aí, o que acontece? Quando Einstein pôs esse termo lá com a mão, ele não tinha a menor ideia do impacto que isso ia ter. Naquele momento, ele queria, assim, manipular as equações para que desse um universo estático, que era aquilo que ele queria, um universo não eterno, um universo estático. Né? Beleza. Só que essa constante, esse termo aí, ele funciona como se fosse uma espécie de antigravidade, alguma coisa que faz, ao invés de atrair as coisas, tipo repele. Entendeu? Ele funciona assim. Agora veja, como se descobriu essa expansão do universo, hoje em dia é exatamente em cima desse termo que é colocado, digamos assim, o motor dessa expansão. E é esse termo que carrega aquilo que o pessoal chama de energia escura. Porque o que é energia escura que deve ser distinguida de matéria escura, que é outra coisa, não é? A energia escura seria exatamente esse algo que ninguém sabe o que
que funciona como um propulsor da expansão do universo, funciona como uma espécie de antigravidade. Então, isso é energia escura. Então, veja bem, voltando, eu mencionei há pouco, matéria escura. Né? O que significa matéria escura e energia escura? Em primeiro lugar, o adjetivo escuro aí, bom, em primeiríssimo lugar, ninguém sabe o que são essas coisas, matéria escura e energia escura, só sabe que elas existem. O que elas são, não sabe. Como é possível isso? Bom, em primeiro lugar, é escuro, é dito que é escuro, significando o seguinte, que é algo que não emite nenhum tipo de energia radiante. Ou seja, não emite luz, não emite nada, nenhum tipo de radiação. Você só sabe da existência disso pelos seus efeitos gravitacionais. Então, a energia escura seria a energia que promove a expansão do universo. Não se sabe o que é, só sabe dos seus efeitos gravitacionais. Tipo, quem faz a expansão é uma energia que ninguém sabe de onde vem. Ninguém sabe o que é. Tá falando, eu tô... E a matéria escura tem a ver com a dinâmica das galáxias, porque o pessoal descobriu que as galáxias têm uma dinâmica tal que é como se tivesse um déficit de uma matéria. Para que ela tenha a dinâmica que é observada, de rotação, de conformação e tal, ela tinha que ter um outro tipo de matéria que não é enxergada, que não é vista. Então chama-se isso... uma peça lá no quadro. Considerável, então ela é chamada de matéria e é escura porque também não emite nenhum tipo de radiação, é alguma coisa que se conhece também pelo seu efeito gravitacional. Se tem a peça, só que a peça você não vê, você não sabe que tá rodando, mas cadê o motor? Se fosse isso. Nossa, meu. Entendeu? Então, esses são assuntos, assim, matéria escura e energia escura, de ponta. Se for assim, quais são as coisas que ninguém sabe o que é, os mistérios e tal? São dois dos maiores mistérios da atualidade. Tem um monte de gente, assim, se o cara descobrir uma pista quente, pronto, Nobel. Nossa, e se a gravidade fosse um pouquinho diferente nessa Terra, a gente já não existiria mais? A gente não conseguiria existir? Não, se ela não fosse um pouco diferente, a gente poderia existir. Mas, por exemplo, se ela fosse um pouco maior, provavelmente nós seríamos mais baixinhos, entendeu? Algumas outras coisas. Ia mexer um pouco com a nossa conformação, né? Se ela fosse um pouquinho diferente. Agora, como nós seríamos, né? Mas o problema é o seguinte, que para ela ser um pouquinho diferente aqui, ela tinha que ser diferente em todo lugar. Em todo lugar. E aí, a não ser assim, que você fala dela ser diferente pelo fato, digamos assim, se o planeta Terra fosse assim, tivesse um pouco mais de massa, um pouco menos de massa. O que acontece na Lua, né? Você vai para a Lua, a gravidade é diferente, mas enfim. Roberto, até mudando um pouco de assunto, mas já entrando nesse assunto que a gente gosta bastante. A gente sempre fala, aquilo que eu te disse, né? Como que a gente criou o grupo aqui, que a gente falou do nome. E a gente sempre gosta de ouvir dos convidados histórias do agir sobrenatural de Deus na sua vida. Eu acredito que você possa ter histórias de coisas que você estudou e que você leu e você falou assim, meu Deus do céu, olha isso. Que sobrenatural, como que isso não tem explicação, senão Deus. Tem alguma coisa assim que você consegue contar? Então, você está perguntando assim de um fato, de uma história específica, né? Veja, assim, eu tenho um olhar a respeito dessa questão do natural e do sobrenatural, talvez um pouco diferente da usual. Tanto é que quando, assim, a primeira vez que eu falei lá na igreja, o pastor me convidou para fazer uma preleção lá no domingo, no culto, né? Aí eu chamei aquela preleção de Imersos no Milagre. Nossa, que massa. Por quê? Porque, veja bem, quando você para, cara, e começa a considerar essas coisas todas, porque assim, a gente está conversando aqui, parece um papo viajado, entendeu? E tal, não sei o quê, né? Mas não, cara, não estão falando da realidade do universo. Estão falando o que é, entendeu? Nós estamos aqui nesse planetinho e tal, mas essas coisas... Tá bom, não são coisas que fazem parte do nosso cotidiano, mas, cara, eu conheço as pessoas que fazem pesquisa com isso, faz parte do cotidiano deles, entendeu? O cara tem certeza sobre essas coisas todas. Então, existe um universo que funciona dessa maneira assim.
E nós mencionamos só aspectos astrofísicos. Agora, quando você vai e entra no campo, digamos, dos sistemas vivos, né, da vida, de como essas coisas todas se processam, a complexidade que é a vida, e depois você pensar na vida psíquica e todos esses aspectos. É o sobrenatural atrás do sobrenatural. Tudo. É tudo. Um milagre. Está entendendo? É o milagre da existência, no qual nós estamos imersos. Então, essa ideia, digamos, de natureza, de natural, foi uma ideia construída historicamente, não é? Isso é verdade. O que é natural para você? O que é sobrenatural, né? Porque, você veja, assim, o camarada fala o seguinte, naturalismo, então. Vamos falar de naturalismo de novo e vamos falar de um universo que é conduzido por leis naturais. Beleza, de onde vieram as leis naturais? Em primeiro lugar, onde é que estão as leis naturais? Onde é que elas estão? Por que elas são essas, não são outras? Não, elas não estão em nada. Entendeu? Como é que todas as coisas, qualquer coisa, dado um fenômeno tal, as coisas sabem que tem que obedecer a essa lei, aquela e a outra e tal, não sei o quê. Por que ele vai obedecer a essa lei e não a outra? Você está entendendo? Assim, por que as leis certas governam os processos? Como é que isso? Onde é que estão essas coisas? Isso é um assunto muito debatido, entendeu? Assim, tem gente, filósofos e tal, que tentam compreender essa questão, porque, veja, é uma questão complicada. Quando você pergunta para o cara onde é que estão as leis naturais... Então, cara, esse é um assunto interessante. Eu gosto de citar um físico chamado Eugene Wigner, falecido já, mas ele foi ganhador de Prêmio Nobel da Física, não vou lembrar agora, acho que foi na década de 60 que ele ganhou o Prêmio Nobel de Física. Teorias altamente matemáticas. E tem um trabalho dele em que ele fala dessa coisa surpreendente, que é a matemática descrever o comportamento do universo. Isso é surpreendente, porque a matemática é produto do nosso intelecto. Como é que o universo sabe matemática? Né? Bom, aí... Nossa, pensei nisso. É verdade. Aí, eu gosto de citar, tem uma frase... Como é que o universo sabe matemática? Aí, uma certa altura, não é, tem uma frase dele que eu acho ótima. Ele fala assim, não é nada natural que existam leis naturais. Não é natural que existam leis naturais. Então, isso é interessante com o camarada. O próprio nome, lei natural. Não é natural essa lei. Né? Ele faz um pouco um jogo de palavras com a frase, não é? Mas assim, não é natural que existam leis naturais, porque assim, as pessoas, em geral, enfim, quem esposa, né, esse tipo de visão naturalista, toma como um dado básico, fundamental e trivial do universo que ele tenha leis naturais. E pronto, acho que isso explica tudo, mas não. Escuta, não tem nada de trivial nisso. Como é possível que exista um universo assim? A premissa de tudo que ele acredita é, beleza, a partir disso. Você fala, mas espera aí. Não, mas isso não é um dado óbvio. Exato. Entendeu? É como o Stephen Hawking lá, que, assim, nesse livro dele lá, The Great Design, The Grand Design, no final parece que ele fala, uma vez que existe uma lei como a lei da gravidade, é natural que o universo possa surgir espontaneamente a partir do nada, né? E fala lá algumas outras coisas. Fala assim, mas escuta, que sentido tem isso? Nem o cara pode dizer, o cara começa a frase dizendo, uma vez que existe uma lei como a lei da gravidade, é esperado que o universo surja espontaneamente do nada. Mas peraí, não existe? Não existe? Uma vez que existe, como é que surge do nada? Agora, como é que existe uma lei da gravidade no nada? A gravidade não depende, a gravitação depende da existência de massa? Nossa, se é nada, essa lei... Então, você vê, Stephen Hawking, tá entendendo? Assim, uma frase... É praticamente o pai do ateísmo moderno, né? A galera sempre fica citando ele. Cita, o pessoal gosta de citar, porque, entendeu? Ele é um cara que pensou, mas falando que ele é um cara ele é uma figura midiática aí, entendeu? Assim, mídia explora bastante essas coisas e tal. Mas veja, assim, é uma frase que não tem sentido lógico,
Não tem sentido científico, entendeu? Uma frase sem sentido, não é? Então, o que nós estamos falando mesmo? Cara, ele tá falando, minha cabeça tá assim, ó. Flow, explodindo. Tipo, meu Deus, qual que é o... Não, eu citei o Hawking porque ele falou, uma vez que existe uma lei como a lei da gravidade. Né? Então, a questão, como assim existe a lei? De onde que vem essa lei? Por que a lei é essa e não é outra? Entendeu? Onde é que estava essa lei? Percebe? Então, assim, voltando à sua questão, o que é natural? Não é natural que existam leis naturais. Não é? Então, esse é o ponto, cara. Quando você para e começa a considerar essas questões todas, não é? Você vê que a ciência revela cada vez mais detalhes de um mundo que de maneira nenhuma cabe, entendeu, dentro dessa visão absurda de puro naturalismo. Não é? Crer que as coisas simplesmente são assim, isso é um absurdo, entendeu? Então, eu citei para vocês lá uma cartinha lá que eu mandei para a Sociedade Brasileira de Física. Em pouca eu tentei assim, né, ser conciso, mas aí eu levanto algumas questões e tal. Aí depois eu mando um link para vocês. Né? Sim, por favor. A gente coloca na descrição. Essa história é boa. Colocar na descrição é bom. Aí quem quiser pode, né, ter acesso boa. lá. Ótimo. A gente ficaria falando até amanhã, porque minha cabeça está explodindo. Mas eu queria que você voltasse agora para divulgar também o trabalho que vocês estão fazendo, dos cursos. Do ABC. Porque um dos pontos que a gente tem aqui no podcast também é que a pessoa possa divulgar também algum projeto, que as pessoas possam tanto participar, né, como é o caso, que todo mundo está bem interessado, como contribuir financeiramente ou ajudar em orações, que seja. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho mais como que a pessoa pode encontrar, Instagram, tudo, e contigo. Bom, precisamos de tudo. Precisamos das orações, precisamos de participação, precisamos de ajuda financeira, tudo, que você quiser. Mas, enfim, é simples, cara. Assim, é só botar no Google Cristãos na Ciência. Né? Se você colocar Cristãos na Ciência, aí você cai no link lá para a nossa página. Né? Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. No topo da página tem um menu que tem os links para as redes sociais. Aí é só clicando lá, então cai no Instagram, cai em todos eles lá e tal, Face. E a gente, eu acho que é uma coisa assim, muito legal. Quem tem interesse nesse assunto, nessa altura, nós já temos muito material ali, muitos artigos. Legal. Temos muitas palestras gravadas. Vai para o YouTube, tá cheio de palestra lá, muito material. A gente agora está num período de férias, mas a gente tem um jornalista que trabalha com a gente, entendeu? Toda semana. O Victor Fontana. E, então, assim, a dica é essa, né? Cristãos na Ciência. cristãosnaciência.org.br, não é? Vou colocar o link lá mesmo. E a gente, assim, promove muitos cursos, assim, sabe? Então, tem lives. Olha, bom, é que isso vai sair mais para frente, não é? Tem uma live muito legal que vai acontecer essa semana. Quando vocês estiverem vendo esse vídeo aqui, ela já terá acontecido já. Olha. Mas vocês vão poder ver. Não dá pra saber quando que foi. Espaço, tempo. Então, eu vou... uma viagem no tempo aí. Né? O pastor Guilherme de Carvalho vai fazer uma live agora. Nós estamos gravando, não é? Nesse dia de hoje, mas na quinta-feira dessa semana, uma live sobre justamente a questão de criação, meio ambiente, e essas questões aí são questões bem importantes, e o Guilherme é uma das pessoas principais ali, né, um dos nossos principais líderes aí da ABC2, e é um cara fantástico. Eu acho que isso não dá para perder, entendeu? Mas tem muito material lá. As aulas ficam gravadas depois em algum... As aulas ficam gravadas. Você sabe, se você vai lá no YouTube, no nosso canal, e tem várias playlists aí. Tem. Uma playlist legal para o pessoal explorar, imagine que o pessoal de igreja aqui esteja ouvindo.
Não é? Tem uma que chama Lab ABC2. Lab ABC2 foi feito com o Pedro Dutti. Vocês conhecem o Pedro, lá de Cuiabá e tal, um cara teórico, filósofo e tal, uma pessoa importante. Ele fez uma série, não sei, acho que tem mais de 30 episódios, curtos, uns 7 minutos os vídeos, voltado mais para o pessoal mais jovem, sabe, adolescente e tal, o pessoal que está ali, e tratando de todos esses temas importantes de ciência, de fé e ciência e tal, voltado para um público mais jovem. Legal. Tem gente usando isso em escola dominical, porque eles pegam, eles apresentam o episódio, daí eles usam o restante do tempo da aula para discutir, tratar, então prepara, entendeu? Bom. Então tem lá, e o Pedro é um cara excelente, entendeu? Mas tem lá muito material bom lá que dá para vocês explorarem bastante, não é? Eu fico muito contente, e eu preciso dizer para vocês também, que isso da ABC2, né, foi uma dessas coisas, assim, muito surpreendentes, né? Você pede para falar de coisas sobrenaturais que tenham acontecido, né? Então, quando a gente pensa assim, não é? Então, às vezes a pessoa espera que você encontre uma cura repentina, entendeu? De alguma coisa como água vira vinho. Não, mas o legal dessa nossa pergunta é exatamente que cada um fala o sobrenatural para ele. O que é o sobrenatural? Então, não necessariamente é a mesma coisa. Não é. Porque a questão é a seguinte, cara, quando você pega e olha as coisas ao longo do tempo, eu acho que uma das maneiras principais que Deus age é no timing das coisas, sabe? A maneira como as coisas se dão e se desenvolvem, não é? Então aí aquilo que não existia passa a existir, mas não é que fez uma mágica e brotou um negócio na sua frente. Mas de repente, ao longo do tempo, algo vem a existir que não existia. Eu estou dizendo para vocês que a minha participação com esse assunto veio das aulas que eu dei na IBCU. Na IBD. Então, assim, por que é que o meu envolvimento? Meu envolvimento veio do seguinte, eu dava essas aulas, já tinha dado, eu acho que 2 vezes, a segunda vez eu já estava dando esse curso, quando aconteceu o seguinte, teve uma moça, uma autora lá da Inglaterra, ela escreveu um livro chamado Teste da Fé. E aí eles fizeram um projetinho especial para o Brasil, traduziram o livro, e ela veio aqui para o Brasil para fazer o lançamento aqui no Brasil. E aí o Guilherme estava junto nesse projeto, o pastor Guilherme de Carvalho, e eles viajaram o Brasil, foram a algumas cidades aí e tal, fazendo o lançamento do livro, vieram aqui para Campinas. Nossa. Quando vieram aqui para Campinas, o lançamento foi lá na Casa Célula, Casa do Estudante Universitário, não sei se vocês conhecem. Sei. Então foi lá, não é? Fica ali próximo da Unicamp. Aí, alguém que sabia que eu tinha envolvimento assim com essa área, tinha ministrado cursos ali na nossa igreja, me chamou para fazer parte da mesa, dessa mesa de lançamento, entendeu? Eu topei, claro. Fui lá. Alguém não, na verdade foi o Marcelo Cabral. Talvez vocês conheçam o Marcelo, não sei se conhecem, mas... Enfim, o Marcelo me chamou e eu fiz parte. Aí fiquei conhecendo o Guilherme. Quando a gente aí se conheceu, então ali na CEL, naquela noite, aí ele já começou, porque o Guilherme estava interessado em fazer projetos para, entendeu, fazer algum projeto nessa área e tal. E ele veio conversar comigo, entendeu? Aí ele começou a tentar me convencer. Eu falei, Guilherme, você não precisa gastar muito sua lábia comigo, não, cara. Eu já fazia tempo que eu estava aqui pensando em alguma coisa também, entendeu? Legal. Estava pensando em alguma coisa. Aí, eu falei, pronto, claro. Eu já estou a fim disso faz tempo. Pronto, entendeu? E aí o que aconteceu é que dali para frente a conversa e o contato desse professor com a gente foi mais assim comigo e com o Guilherme, entendeu? E aí a coisa foi indo na direção de ser o projeto que a gente fez para criar a ABC2. E foi assim que a ABC2 nasceu, não é? Mas aconteceram coisas assim nesse timing, encontros e coisas assim. Muitas coincidências. Muitas coincidências, entendeu? E graças a Deus, assim, acho que a ABC2 está fazendo um trabalho necessário, sabe? Eu vejo como muito necessário. Perfeito. Roberto, para finalizar, a gente sempre também fala para deixar uma frase, mas assim, levando em consideração todo esse histórico seu, esse seu fascínio por conhecimento,
por tudo que a física proporciona. O que hoje você quer deixar de mensagem para quem esteja te assistindo? Conselho, alguma coisa. Não, olha, eu acho que isso que a gente conversou aqui já, e de certa forma eu estava comentando um pouco com vocês ali nos bastidores ali, né? Antes da gente começar a gravar o programa, não é? Dizendo o seguinte, eu fico muito feliz com esse trabalho de vocês e admiro o trabalho de vocês. E eu tenho certeza que a partir disso que vocês podem considerar um trabalho pequeno agora, isso certamente vai crescer e vai se multiplicar. Vamos entender uma coisa, Deus é Senhor de tudo e é um Deus assim de exuberância, de riqueza, entendeu? Deus, quando multiplicou os peixes, entendeu? Fartou todo mundo. Não é? E sobrou. Sobrou ainda. Então, Deus tem todos os recursos e Deus está querendo gente que se envolva com as coisas dele. De diferentes maneiras. Não é? Eu estou apresentando aqui um ângulo, não é? Que é esse ângulo, enfim, específico, mas tem muitos outros ângulos. Não é? E quando você reconhece isso e se envolve no assunto voltado para a glória de Deus mesmo, isso certamente vai se multiplicar. É isso que a gente tem visto, não é? Eu, curiosamente, né, esses dias eu estava dando uma olhada, a ABC2, ela é uma organização tipo a que existe nos Estados Unidos, que chama American Scientific Affiliation. American Scientific Affiliation, ela já deve ter, nessa altura, quase 80 anos. Nossa. Eu participei de congresso dele já. É uma organização fantástica, porque, assim, tem grandes cientistas lá, gente de ponta, de renome internacional, sabe? E são cristãos, não é? E gente que está envolvido com tudo. Assisti um camarada lá que ele tinha posto o projeto dele lá num desses robozinhos que foi lá para Marte e tal, cristão e tal, eu contou as histórias todas, não é? Então são cientistas, assim, importantes, não é? Que estão lá. Veja bem, o que eu vou dizer agora não é para diminuir nem 1 milímetro a American Scientific Affiliation, mas, curiosamente, eu fui olhar nas redes sociais deles. Sabe quantas pessoas eles têm de seguidores no Instagram? 62. O quê? 62. Sabe quanto nós temos? 62 mil. A ABC2 tem 62 mil seguidores. A American Scientific Affiliation tem 62. De 80 anos? De 80 anos. É claro, eu estou brincando um pouco aqui. Sim. É claro que eles são importantíssimos e é claro que eles não estão fazendo um bom trabalho com as redes sociais. Eles não estão fazendo. Claro que em todas as outras coisas eles fazem um excelente trabalho. Eu recorro à revista que eles publicam, tudo e tal. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, a ABC2 tem 62 mil seguidores. Entendeu? E começou, assim, era uma coisa inexistente, entendeu? E tem hoje, todos os dias, a gente tem testemunhos de pessoas falando o quanto que elas têm sido auxiliadas no sentido de poder articular adequadamente a fé delas, com o envolvimento delas com ciência e tal, entendeu? Falando isso, é para a glória de Deus, entendeu? Claro, e para dizer o seguinte, para incentivar vocês e quem estiver nos ouvindo, entendeu? Assim, fazer a vontade de Deus. Creia em Deus, mas assim, creia em Deus, não é? No sentido de você se envolver concretamente com coisas do mundo, do relacionamento com Deus, e da vontade de Deus, e a missão de Deus no mundo, entendeu? As pessoas precisam saber quem é Deus, de verdade, e conhecer o Senhor Jesus. Perfeito. É isso, pessoal. Cada dia mais pessoas diferentes, com histórias diferentes. Toda semana uma aula, a gente. Você tem noção de quanto tempo foi? Acho que mais de 1 hora. Mais de 2. É mesmo? 2 horas e... Como é que vocês vão fazer? Vocês vão ter que editar muito. Não, vai por tudo. Quem quiser assistir, assiste. É isso. Mas, pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos que estão assistindo, que estão acompanhando. Isso daqui foi mais um dia onde a gente traz a experiência um pouco mais racional de um físico explicando o agir de Deus na vida dele através dos estudos e da física, coisa que a gente nem faz ideia de como que tudo é perfeitamente calculado
Espero que vocês tenham mais uma vez curtido, se espantado e aprendido muito, assim como a gente também aprendeu. Isso aí. Covolan, mais uma vez, muito obrigado. Foi obrigado, uma experiência muito boa, tudo que você falou. Convite. Exato, vim aqui conversar com 3 moleques que não sabem de nada. Desculpa as perguntas. As perguntas ignorantes. Eu que agradeço, gente. Mas é isso, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, continuamos ainda contando com vocês para construir isso junto com a gente. Indiquem pessoas, mandem mensagem no Instagram, compartilhem. Exatamente. É de todos nós. Um grande abraço do 3 e 1. Tchau, tchau, gente. Valeu, gente.